Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos nesse vídeo conversar aí sobre esse jogo, vitória do Brasil por 2-1, se classificando aí para as oitavas da Copa do Mundo de 2026. Bom, esse jogo aconteceu lá em Houston, no Texas, um estádio realmente muito bonito, incrível estádio, né? Um orçamento aí bilionário. Acho que é o estádio mais antigo da Copa do Mundo, mas é um estádio recente, se eu não me engano, é do início ali dos anos 2000, climatizado, realmente um palco muito bonito para esse jogo aí da seleção brasileira. E aí, se a gente for falar da seleção do Japão, eu me arrisco a dizer que talvez seja ali a melhor geração do Japão ali de toda a história ali que a gente entende ali de futebol, né? O Japão não tem uma tradição longa ali no futebol, né? Quem começou ali com futebol no Japão foi o Zico, né? Que era jogador do Flamengo, lendário, ensinou lá os japoneses a jogar futebol, né? E, enfim, depois do Zico, o futebol no Japão começou a se transformar, né, profissionalizar, entrar em outro patamar, e hoje a gente tem uma seleção do Japão muito competitiva. Eu acho até uma pena eles terem sido eliminados logo nessa fase, né? Talvez se não enfrentasse o Brasil poderiam ir até mais longe se tivesse ali um mata-mata ali onde fosse mais favorável. Mas enfim, a gente pensar nesse retrospecto, o Brasil tem 12 vitórias, 2 empates e uma derrota contra o Japão. Essa única derrota que o Brasil tem foi aquele jogo amistoso onde o Fabrício Bruno fez um gol e deu uma assistência, né? A gente gosta de brincar aqui no Brasil dessa maneira, né? Enfim, foi um jogo amistoso onde o Brasil não jogou bem, teve esse lance infeliz lá do Fabrício Bruno, mas no contexto geral o Brasil já venceu muito mais do que o Japão, né? Tem um retrospecto muito positivo a seu favor o Japão. E o Japão ainda tem um outro ponto de retrospecto que não é positivo, que é o fato deles não conseguirem ali se classificar em mata-matas de Copa do Mundo, né? Sempre são ali eliminados. Bom, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Brasil começou jogando muito bem, uma aplicação ali até defensiva do Brasil achei interessante, muito concentrados no jogo, muito focado e criou várias chances, mas eu acho que depois da parada técnica o time, vou dizer que meio que desconcentrou, mas não manteve ali o mesmo foco e o Japão no contra-ataque fez 1-0 com o Sano. Foi um jogo que até aquele momento ali, ele estava o Japão jogando com uma linha defensiva de 5 jogadores ali atrás, né? Muitos jogadores na defesa, e ainda parecia que os jogadores que estavam ali no meio-campo, eles ainda retornavam ali algum ali pelo menos para congestionar. Então ficava muito difícil entrar ali tabelando pela defesa. Às vezes o Brasil tentava pelas pontas, mas o Japão muito seguro defensivamente, muito aplicado taticamente, muito disciplinado ali. Você vê que eles estavam jogando esperando o erro do Brasil, né? E esse erro ele aconteceu ali, né? Um erro ali meio que do Casemiro, do Danilo. O Casemiro não fez um primeiro tempo bom, né? O Danilo também, às vezes ele teve algumas bolas ali que errou também. E no contra-ataque conseguiram fazer um gol. Então já gerou toda aquela pressão em cima do Brasil, mais um gol de fora da área em mata-mata, né? Não vou dizer que é culpa do Alisson, não foi, mas novamente o goleiro não conseguindo fazer defesa, todo aquele fantasma que gira em torno do Brasil ali na Copa do Mundo. Bom, só um detalhe também que eu não comentei aqui, a escalação foi a mesma, né? O Brasil jogou com a mesma formação que jogou no último jogo, repetindo ali o Ryan no lugar do Rafinha, né? Então ficou com aquela formação a mesma do jogo contra a Escócia que começou. E aí no segundo tempo teve as mudanças, né? O Ancelotti fez ali algumas mudanças. A principal mudança ali, na minha opinião, foi o Endrick. Não que funcionou dentro de campo, mas a mudança mais esperada, né? Como estava aquele jogo difícil de você penetrar, tinha que ter um cara que no X1 ali conseguisse quebrar essas linhas defensivas. E esse cara que a gente pensava no banco ali, ou era o Neymar ou era o Endrick, né? O Neymar não está no auge físico, então ficaria mais para o Endrick, né? E o Endrick, um detalhe interessante que ele tirou o Paquetá, que também não fez um bom jogo ali no primeiro tempo. O normal seria tirar, na minha opinião,
o Ryan, né? E colocar ali o Endrick jogando no lugar do Ryan. Mas ele fez uma coisa diferente, né? Não fez o óbvio, né? Então eu achei bem interessante ali essa mudança do Ancelotti, porque preservou o Ryan. O Ryan fez um belo jogo ali no segundo tempo, melhorou muito em relação ao primeiro tempo. O Endrick não funcionou muito bem, acho que teve algumas oportunidades aí que ele pegava a bola, que era o momento dele partir para cima, ele não estava confiante o suficiente, ele tocava a bola, então isso ali não, talvez ele não cumpriu aquilo que a gente como torcedor talvez esperava ali do Endrick, né? Mas não comprometeu, né? Fez ali o seu papel também, né? E o Ryan se superou. E ali o Casemiro, que tinha feito aquele jogo ruim, conseguiu ali fazer o 2-1, né? Depois de um cruzamento, no gol de cabeça ali, né? E no final do jogo, o Martinelli, né, já nos acréscimos, fez o 2-1. O jogo parecia que encaminharia ali para uma prorrogação, né? Um jogo com bastante emoção, bastante sofrimento ali, né? E o Martinelli conseguiu fazer aquele 2-1 no finalzinho do jogo. E ali a gente vê que ficou uma situação em vários momentos do jogo onde o zagueiro, né, ele ficava ali na cabeça da área, na intermediária, né, adversária tentando armar e a defesa toda fechadinha, né, até o primeiro gol. Ele saiu lá de um cruzamento, né, do zagueiro, do Gabriel Magalhães, e o Casemiro fez o gol. Então ficou vários momentos o Brasil tentando essa jogada, né, ali de cruzamento ali na área, parecida com a do primeiro gol. Bom, o que a gente vê é o seguinte, eu acho que o Ancelotti é um grande treinador, mostrou aí mais uma vez, né, que suas mexidas foram diferentes do óbvio e o time jogou de forma diferente. Cada jogo tem jogado de uma maneira e tem funcionado. Então, às vezes você não vê aquele jogo bonito, aquele jogo que chama atenção, mas é um jogo que é eficiente e tem conseguido vencer até agora, né? Grande vitória aí do Brasil. Vai enfrentar ou Costa do Marfim ou Noruega, né? Dois adversários também duríssimos, mas parece que a equipe está tendo uma evolução ali com todos os problemas que tem ao longo da competição. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.